pessoal, tudo certo? Eu estou aqui para falar sobre esse problema, para falar sobre o quebramento da soja, para a gente entender um pouquinho e dividir algumas informações. É importante enfatizar que esse vídeo ele não é definitivo, não é um trabalho de muito tempo mostrando uma série de detalhes que precisam ser estudados, mas a gente precisa dividir algumas informações porque a gente sabe que os produtores, os técnicos estão ávidos por informação e é nossa obrigação dividir essas informações, perfeito? Então, enfatizando essa lógica aí, começa numa escala muito maior no entorno da 163 no Mato Grosso, essa preocupação com essa característica de quebramento. À medida que a gente começa a divulgar essas informações, começa a pipocar uma série de regiões do Brasil. Professor, eu já vi alguma coisa semelhante, etc. Na grande maioria das vezes, sim, efetivamente semelhante, mas não em todos os casos. Então é importante a gente entender alguns detalhes desse processo por si só do quebramento, perfeito? E a primeira coisa que eu quero dividir com vocês é o seguinte: a gente rodou algumas áreas do Mato Grosso, não é? Fizemos parte de um grupo da BASF, de alguns pesquisadores, não é? Esse é um aspecto muito importante que a gente tem que parabenizar essa empresa em função de focar e entregar respostas para os produtores e técnicos. Aspecto importante: à medida que a gente olhava essas plantas, a gente começava a ver que uma determinada parte delas, nem sempre a mesma, crescia em maior escala. Beleza. Então, essa aqui é uma área comercial, não é de uma cultivar em específico, não estou dizendo que essa é a cultivar quebradeira por si só, não é verdade. Existem alguns genótipos com um comportamento de quebrar em maior escala, mas quando a gente vai ver a realidade, o aspecto ainda mais importante é a época de semeadura e uma determinada condição ambiental, um determinado momento de desenvolvimento da planta. Perfeito? Quando eu estou rodando essa área, o que me chama a atenção que um colega me enfatiza? Professor, observa só, a bordadura não tem quebramento, ela foi semeada um pouquinho mais tarde em relação à lavoura como um todo. E nós fizemos uma série de coletas em uma série de locais, em Lucas do Rio Verde, Sinop, Sorriso, tentando entender. Vamos seguir rodando essas áreas e aprender um pouco mais sobre isso. Agora observa essa informação. Primeiro ponto, essas medidas que eu fiz aqui, elas estão associadas a 3 partes da planta, certo? Específico. Então eu tenho do colo da planta até a região do nó da emissão do cotilédone por si só. Esse é um ponto importante a enfatizar. Outro aspecto relevante, então nós temos essa parte, depois nós temos do cotilédone até a unifoliolada, a folha unifoliolada e depois da unifoliolada para o primeiro trifólio. De maneira geral, os quebramentos estão voltados ou relacionados a esses 3 pontos. Ah, mas Geraldo, eu vi na minha região que não está quebrando efetivamente nesse local, está mais acima. Perfeito. Mas o problema é gerado geralmente nesses 3 pontos. Eu tenho falado assim de maneira campeira, dizendo assim, ó, existe uma determinada estrutura, uma determinada parte dessa, entre o colo e a parte da emissão do cotilédone, ou do cotilédone até a unifoliolada, que dá uma espécie de estilingada, como a gente fala no campo. Ou seja, ela cresce numa escala maior. E observe essa característica para esse material aqui. Eu estou mostrando aqui essa distinção, esse comprimento desses entrenós nesses pontos. Quando eu olho do colo à cotiledonária, eu não vejo uma grande variação. Quando eu olho agora da cotiledonária até a unifoliolada, eu vejo quase 12 milímetros de diferença. Então, aí foi que, nesse caso, nessa área aonde tinha uma variação de época de semeadura, nós chegamos a ver 12 milímetros de diferença e isso é efetivo, certo? E geralmente não é nesse ponto que quebra. Aí mais para cima, no próximo entrenó próximo do nó por si só, a gente força e ela quebra. E geralmente ela tem um lado mais frágil.
Perfeito? Então, observem que, nesse caso, se eu olho também da unifoliolada para o primeiro trifólio, não tem grandes variações. A variação, nesse caso, está especificamente nesse ponto. Repito um detalhe, não obrigatoriamente é só nesse ponto. Vimos algumas áreas, por exemplo, na Proteplan, no Mato Grosso, onde tinha esse efeito de crescimento excessivo tanto do colo para cotiledonar como da cotiledonar para a unifoliolada. Isso depende, certo, de condições ambientais em uma determinada fase. Então, esse é o primeiro aspecto que nos chama a atenção, uma variação no crescimento em um ponto específico, perfeito? O outro aspecto importante a se ressaltar é que, geralmente, essas plantas quebradeiras, vamos dizer assim, elas têm uma lógica de uma espécie de achatamento, ou seja, tem um lado que cresce mais do que outro. Avaliando essas plantas de maneira geral, que avaliação é essa que tu tem aqui, Geraldo? Diferença de diâmetro. Eu pego um paquímetro, avalio, naqueles pontos que eu avalio o crescimento, avalio a distância, que diâmetro existe aqui, perfeito. E eu faço um movimento de 90 graus e faço essa mesma avaliação. Observa que naquele ponto em específico que eu falei para vocês entre a cotiledonária e a unifoliolada, que deu aquela famosa estilingada, esse crescimento em maior escala, observa que ali é onde eu tenho a maior variação. Nos outros pontos, onde não cresceu, isso não se deu da mesma forma. Perfeito, temos então esse entendimento inicial que as plantas que quebram, elas têm um pulso, vamos dizer assim, de crescimento e, de maneira geral, elas têm um achatamento, esse enfraquecimento, e logo acima elas têm uma facilidade de quebrar. Ah, mas Geraldo, por que isso aí não aconteceu já nessa fase bem inicial? Não, isso aconteceu lá na frente no reprodutivo, com plantas carregadas, depois se começa a pesar numa escala maior, aí eu tenho esse tombamento por si só. Essa é a explicação importante a se ressaltar. Observa um detalhe, lembra que essa nossa conversa eu tenho uma série de coletas, eu separei esse ponto em específico para ser mais didático e para o vídeo ser o mais curto possível, correto? O aspecto importante nesse caso é o seguinte, aonde eu tenho as plantas com quebra, o VE, ou seja, a emergência, se deu no dia 29 de outubro. Já nas plantas que eu tenho sem quebra, essa emergência foi mais tardia. Lembra que essa área por si só é uma área onde a bordadura ela foi semeada mais tardiamente e teve uma variação no período de arrancada. Perfeito? Então esse é o ponto importante. Não existe num primeiro momento variações do ponto de vista nutricional. Existem variações do ponto de vista, isso eu posso falar não só nesse aspecto aqui, em relação à época de semeadura. Isso gerou o efeito vinculado ao quebramento por si só, certo? Então esse é um ponto a ressaltar. Claro que depois nós vamos falar dos detalhes vinculados ao quebramento e a questão nutricional envolvida, que ela está intimamente ligada a esse aspecto. O aspecto, no meu ponto de vista, ele é nutricional, mas num primeiro momento, o que faz existir essa variação no crescimento é a época de semeadura e a condição ambiental em um determinado período, e esse período é entre emissão dessa estrutura do colo o cotilédone, do cotilédone à unifoliolada, da unifoliolada ao primeiro trifólio. Perfeito? Então, essa é uma variação importante a ser ressaltada. Época de semeadura. Grave esse aspecto também como relevante. Agora, observe esse detalhe. Toda vez que nós abrimos essas plantas que quebram e que não quebram e observamos, geralmente nesses pontos, certo? Não obrigatoriamente que nem esse caso, onde a gente chega a ver uma característica necrótica, não obrigatoriamente, mas uma coisa que nós observamos obrigatoriamente, olhando no microscópio com um nível mais detalhado, ou às vezes nem precisando disso, só olhando no campo, é que existe um lado, não é dessa haste, que tem um crescimento
menor. Então, por isso é mais fácil quebrar para um determinado lado. Não quer dizer que obrigatoriamente vai quebrar para esse lado, mas é mais fácil. Perfeito? Então, existe uma variação de crescimento, uma variação de diâmetro, e quando eu olho estruturalmente, eu vejo essa diferença. Esse é outro ponto importante para a gente criando esse embasamento do processo de quebramento por si só. Perfeito? Agora, quando eu vou olhar de maneira detalhada essas questões de particularidade de condição ambiental, observa só que aqui eu pego desde a emergência, certo, até a emissão do primeiro trifólio, esse período específico nessa lavoura comercial, tinha próximo aqui, tem próximo uma estação da BASF com todas as informações ambientais, e eu pego, não é, essa informação e faço alguns comparativos. Eu vejo que, de maneira geral, a área com quebra, o maior aspecto de diferença, nesse caso específico, foram temperaturas e picos de temperatura não absurdamente maiores, mas maiores de um determinado período. Então, quer dizer, a variação de época de semeadura fez com que eu colocasse nesse momento de emissão dessas e crescimento dessa plântula e planta, nesse momento, uma variação, sobretudo, de temperatura, certo? E esse foi o aspecto, no meu ponto de vista, que fez uma distinção maior nessa variação do crescimento, perfeito? Outro aspecto importante a ser ressaltado. Agora, veja o seguinte detalhe. A gente, obviamente, fez coletas nesses pontos. Anteriormente a isso, alguns agrônomos, alguns técnicos, produtores já haviam feito coletas foliares, no período correto de fazer uma análise foliar, período reprodutivo. Perfeito? Tudo certo. Agora, quando se avalia nesse momento, não aparece diferença, certo? Lembrando um detalhe, às vezes nós temos plantas absurdamente carregadas, produtivas, só que quebradas no chão. Então quer dizer que, embora tenha tido esse efeito nesse momento, o fluxo de água e o fluxo de carboidratos pelo floema e a movimentação de água, xilema e floema, todo o processo, ele não foi prejudicado a ponto que essa planta chega no reprodutivo, mas como ela tem essa vulnerabilidade nesse momento, que cresce e aí ela começa a pesar, gera-se esse efeito. Áreas mais chuvosas, condições de sombreamento, crescimento excessivo levam a problemas mais sérios nesse cenário. Agora, eu fiz as coletas especificamente nessas áreas que eu falei para vocês. Colo, cotiledonar, primeiro trifólio, unifoliolada, primeiro trifólio. Perfeito? Mais uma vez, para não restar dúvida em relação a esse ponto, do colo, a cotiledonar, da cotiledonar até a unifoliolada, primeiro trifólio. Coletamos em áreas com quebra, áreas sem quebra, e é importante ressaltar uma coisa, claro, que nos vem à cabeça sempre elementos iniciais importantes do ponto de vista de estrutura. O cálcio é fundamental, por exemplo, na lógica da formação de pectatos de cálcio, estrutura de parede, isso é fundamental. Dentro de outras lógicas, como mensageiro secundário, etc., e tem uma funcionalidade absurda. Só para que se entenda uma coisa, existem mais de 2.000 genes vinculados à formação de parede celular. Então tem uma relação de uma série de aspectos por si só. Quando eu olho a área, por exemplo, sem quebra, olha o valor de cálcio em relação à área com quebra. Tem mais cálcio. Não consigo explicar por esse aspecto. Mas vai me dizer uma coisa, Geraldo, tem alguns valores que está mostrando, mas não está mostrando as deficiências por si só. Quando eu mando uma estrutura dessa para um laboratório para fazer análise, eles não têm o DRIS dessa estrutura, eles trabalham com folha, não é? Então aqui, para que eu tenha uma informação efetiva, eu preciso dessa característica de comparação. Perfeito? Agora, quando nós vamos, por exemplo, para outro elemento fundamental, estrutura de parede, relação de parede, membrana plasmática, relação hormonal com a auxina, por exemplo, boro. Observe que o boro
Na área com quebra, inclusive, é maior. Outro elemento fundamental, cobre. Ele é fundamental na síntese lignina, nós temos estudos mostrando essa lógica. Outro elemento importante, observa o cobre com quebra, 9,72, o cobre na sem quebra, 9,72, na com quebra, 8. Certo? Então, não são variações absurdas. Quando eu começo a olhar algumas outras relações, como por exemplo o que, Geraldo? Como por exemplo a relação nitrogênio e potássio. Eu vejo que nas áreas com quebra, essa relação, por exemplo, ela se modifica. Eu passo a ter uma planta mais pobre, por exemplo, de potássio. Potássio é um elemento importante ativador de enzimas e uma série de relações. É o elemento que mais ativa enzimas em plantas. Então, geralmente, quando eu tenho essa relação de desequilíbrio e eu tendo a ser mais fraco, por exemplo, no potássio, isso é um problema. Outra relação que nos chama a atenção nesse caso é em relação ao fósforo. Observa que na área com quebra eu tenho mais fósforo do que na área sem quebra, eu tenho mais fósforo do que na área com quebra. Perfeito? Mas Geraldo, o fósforo não é um elemento direto na relação de estrutura. Se engana quem fala a respeito disso. O fósforo ele é fundamental na formação de nucleotídeos para começar a síntese de parede. Então, quer dizer que essa é uma relação. Quer dizer que o professor Geraldo Chavarria está dizendo que o problema é fósforo e a relação de nitrogênio e potássio, e eu vou esquecer de boro, de cálcio, de magnésio, etc., de cobre? Não. As lógicas não são as mesmas em todos os casos. Mas uma coisa que é notória, só para vocês terem uma ideia, existe um estudo muito interessante na Fundação Rio Verde, por exemplo, onde o pesquisador Fábio relata que um estudo onde tem variações de boro tem quebramento parelho. Então, quer dizer que não é nessa lógica o boro específico que vai fazer a diferença, em outras situações pode ser. Então, o mais importante que esse aspecto do problema por si só do quebramento venha a nos mostrar é o seguinte: desequilíbrio nutricional. Então, quando eu tenho uma determinada situação de áreas mais fracas, áreas arenosas, eu observo mais desses problemas. Quando nós vamos para algumas regiões onde nós temos referências, por exemplo, Zecão, uma referência no Brasil em plantas de cobertura. Em conversa com ele, relata o seguinte: Geraldo, nós não estamos observando aqui na minha área esse problema. Não, a gente tem que ver com mais detalhe, vamos inclusive convidar o Zecão para estudar com mais detalhe isso conosco, mas de maneira geral, nós observamos isso. Tem uma área, por exemplo, na Fundação Rio Verde, que o pesquisador Fábio enfatiza muito bem. Professor, quando eu tenho aqui uma área de revolvimento, uma área mexida, comparativamente com uma área, nós mostramos que nós coletamos também, como eu falei para vocês, o vídeo já está absurdamente longo, não era o meu interesse, mas eu preciso dividir essas informações com vocês. Já nesse caso, observa o seguinte: nós temos situações onde eu tenho um manejo com braquiária e a área não quebrou. Então, esse é um aspecto de fundamental relevância para eu dividir com vocês, perfeito? Então, pessoal, resumindo essa história num primeiro momento, vinculado a esse problema que nós estamos tendo de quebramento. Nos meus estudos iniciais, eu vejo que o aspecto não é especificamente genótipos, mas sim condição de época de semeadura, problema mais sério, expondo esse desenvolvimento nessa fase inicial a determinadas condições e áreas desequilibradas do ponto de vista nutricional, pagando a conta em maior escala. Obrigatoriamente nós estamos falando que é o elemento X, é o Y, não, eu preciso entender do processo como um todo. Nesse exemplo que eu mostrei para vocês, existiu uma relação de problema vinculado a nitrogênio, potássio e também a limitação de fósforo. Eu preciso entender esse contexto como um todo.
O que está nos mostrando é que a nossa agricultura intensiva, nós precisamos fazer mais agronomia, ou seja, melhorar o processo como um todo, plantas de cobertura, entender o sistema e trabalhar o equilíbrio por si só. Perfeito? Num primeiro momento, eu me senti na obrigação de dividir um pouco dessas informações com vocês. Sigo sempre à disposição. Não é? E à medida que a gente for aprendendo cada vez mais com esse processo, a gente, sem dúvida, vai dividir com vocês, porque o nosso objetivo é fazer com que o agro seja cada vez mais forte. Perfeito? Forte abraço, professor Geraldo Chavarria. Até a próxima. Valeu!